Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. É uma presença forte. Estou me segurando aqui, igreja do Senhor, nessa noite, para mim não glorificar, para mim não... Mas tem horas que a gente não consegue se conter, porque é impossível resistir à graça de Deus. Quando a unção de Deus, ela desce sobre uma casa, quando o vento de Deus, ele sopra sobre o povo de Deus, não tem boca que fique fechada, não tem língua que fique travada, não tem coração que fique endurecido, porque Deus, ele é especialista em quebrantar os corações. E se tem alguém nessa noite que ainda não abriu a sua boca para glorificar, antes deste culto terminar, vai sair daqui falando em línguas estranhas, vai sair daqui curado, vai sair daqui batizado, vai sair daqui renovado, porque o dono da obra está aqui nessa noite. Oregá, Surian, Jeová lá, Surian, Jeová lá. Deus de poder e de glória. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nessa noite o missionário Gabriel Lira se encontra aqui com este corpo, com essa igreja do Senhor. E para agradecer primeiramente ao Senhor por ter nos trazido até aqui, nos ter conduzido em paz, agradecer ao anjo desta igreja, ao pastor presidente, pastor Heron, aos demais pastores, obreiros, o nosso amigo Paulinho, como eu gosto de chamar, aos nossos demais irmãos que estão aqui nessa noite, a essa amada igreja que com tanto carinho tem nos recebido e nos acolhido. Sem mais delongas, meus queridos, pegue o exemplar da sua Bíblia Sagrada, abra no livro do profeta Daniel, e eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor nessa noite, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Eu pedi uma confirmação a Deus, eu digo, Senhor, se realmente essa é a palavra que o Senhor há de falar ao meu coração, o Senhor vai confirmar. Eu estava sentado ali com Paulinho, quando o pastor abriu a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Daniel, eu senti um arropeio dos pés à cabeça, e eu disse, Senhor, muito obrigado, porque Tu já me confirmaste que esta é a palavra para a Tua noiva nesta noite. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. E quem não leu a Bíblia hoje, vai ler juntamente comigo. A partir do verso de número 1, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto,
no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem estátua de ouro que levantastes adoraram. Quantos podem dizer amém? Quantos vieram adorar e exaltar o nome santo do Senhor e podem abrir as suas bocas e glorificar o Senhor nessa noite? Quantos nessa noite ainda têm compromisso com o Senhor e não se curvam às vontades dos homens, às vontades do mundo, e que estão aqui nessa noite porque o Senhor os guiou, o Senhor os guardou, o Senhor os protegeu e o Senhor os trouxe até aqui para receber essa palavra? Digam amém. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui na Tua presença, Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor amado, já lida nesta noite, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai querido, estar falando ao coração do Teu povo, da Tua noiva, Senhor. Ah, Senhor amado, mas não fala aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. E sim fala aquilo, ó Pai querido, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque Tu sabe aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos, Senhor. Ah, Senhor amado, se for para corrigir, corrige. Se for para abater, abate. Se for para exaltar, exalta, mas ó Pai querido, que nós possamos permanecer de pé na Tua presença nessa noite pelo poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Podeis sentar, igreja. Eis aqui, igreja do Senhor, uma história bem conhecida. Eis aqui a história de alguns jovens que andavam tementes ao Senhor. De alguns jovens que tinham seu coração dobrado, voltados para Deus na sua essência, que não viviam apenas de superficialidades, não viviam apenas de coisas rasas, de cascas, de capas ou de máscaras, se assim podemos dizer. E eu estava em casa meditando nessa palavra e eu disse: Senhor, o que Tu queres falar para a Tua igreja nessa noite? Qual a Tua palavra que o Senhor tem para o povo que ali vai se encontrar reunido? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E ontem à noite eu não consegui dormir. Na verdade eu tirei 2 horas de sono de ontem para hoje. Mas nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu disse: meu Deus, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, que tantas coisas seculares são atrativas aos olhos dos jovens, e também aos olhos dos homens e das mulheres, por que não assim dizer? Com o avanço tecnológico, o avanço da moda, o avanço dos recursos em que nós temos em nossas mãos, em que tudo se resolve num simples toque, tudo está muito próximo a nós, tudo é muito rápido, tudo é muito online, é apenas um clique. Por chegar essa facilidade no nosso meio, chegaram muitas coisas boas, muitas coisas que podem edificar a vida do ser humano. Mas através dessas ferramentas também chegaram coisas que têm destruído a vida de jovens, que têm afastado os jovens dos caminhos do Senhor,
que tem distanciado muitas das vezes daquilo para que o Senhor tem prometido para com as suas vidas. E eu disse: Senhor, é tão bom ouvir uma palavra de vitória, de bênção, que Deus está abrindo uma porta, que Deus vai nos dar a vitória, que Deus vai nos usar, que Deus vai nos capacitar, que Deus está nos dando um poder, uma unção dobrada. Mas chega uma hora, igreja do Senhor, que é necessário ouvir também uma palavra de arrependimento, porque essa é a mensagem que nos leva aos pés da cruz. Chegou uma hora, igreja do Senhor, que é necessário nós pararmos e refletirmos aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. E talvez você diga: mas pregador, que mensagem dura, que mensagem árdua. Mas é a mensagem que o Senhor tem colocado aos nossos corações nessa noite. E nessa noite nós vamos aprender com esses 3 jovens, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego e com Daniel, como alcançar a graça do Senhor dia após dia, como andar em fidelidade com o Senhor, sem nos desviarmos para a direita, para a esquerda, sem com que as coisas deste mundo e deste século venham tirar o nosso foco. Sabe, meus queridos, quando nós olhamos para essa história, talvez eu e você, nós fazemos um retrocesso em nossas mentes e nós podemos pensar: mas seria tão fácil servir ao Senhor na época de Daniel, pois não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha tablet, não tinha computador, tantas coisas para nos desviar e tirar o nosso tempo, nos desviar do nosso foco. Mas eu aprendo e olho para essa história quando eu vejo Daniel e aqueles 3 jovens, que quando foram tirados, arrancados da sua terra, do seu local de origem, da onde eles foram criados, com as suas culturas, com as suas raízes, com os seus costumes, uma cultura cristã, de valores familiares, aonde foram ensinados e aprenderam a andar no temor da santidade de Deus, mas que foram jogados em meio a uma cidade em que as pessoas não falavam a língua do seu Deus, não tinham os costumes do seu Deus, não andavam com as vestes que eles tinham, eram costumes diferentes, culturas diferentes, era um povo diferente. Babilônia, meus queridos, era um atrativo para qualquer jovem de sua época. Por que não dizer hoje seria uma grande metrópole como São Paulo aqui no Brasil, uma Nova York nos Estados Unidos, ou uma capital Goiânia aqui no Goiás, onde teria uma série de coisas para tirar os jovens do seu foco: shopping, cinema, se fosse numa cidade litorânea, uma praia, onde no final de semana nós poderíamos sentar a uma mesa de uma pizzaria, nós poderíamos comer uma pizza, sem que lembrássemos das vidas e das almas que estão se perdendo aí fora. Ei, igreja do Senhor, não é mais tempo de perder tempo, não dá mais tempo de viver à toa, é tempo de ter um compromisso com Deus, é tempo de firmar uma aliança com o Senhor, é tempo de renovar o nosso voto com o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor queres para mim, o que o Senhor tem para mim. E talvez você tenha dito: quantas promessas Deus tem feito para com a minha vida? Quantos vasos Deus tem levantado para dizer: olha, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer, eu vou colocar essa palavra na tua boca. Mas a pergunta que Deus manda fazer você nessa noite é: o que você e eu nós temos feito para que nós sejamos ferramenta desse Deus? Não pense que aqueles jovens chegaram onde chegaram sem pagar um preço, igreja do Senhor. Houve renúncia,
E a primeira coisa que eu vejo é que eles deixaram a sua família, deixaram o seu conforto, deixaram o seu lugar de comodismo, e foram colocados numa terra de pessoas estranhas e que eles não conheciam. Pessoas que falavam de outras coisas. Quantas vezes nós jovens temos que nos encaixar no meio dessa sociedade, em meio a essas coisas loucas, onde a cultura atual quer impor aos nossos filhos, aos nossos jovens, a nossa igreja atual, que tudo é normal, tudo pode, tudo é possível, quando na verdade não é. Quantas vezes os jovens lá na tua faculdade querem dizer que toma só uma dose aqui, não vai fazer mal. Vamos só acular com a gente, não tem problema nenhum. Mas o inimigo, igreja do Senhor, ele vem como um sapatinho de lã, rodeando por fora, cercando. Muitas das vezes para tentar ele ludibriar, para tentar cegar, tentando mostrar que essas coisas são boas, quando na verdade a palavra de Deus diz que o fim delas são caminho de morte. E aqui, meus queridos, eu leio a história, e quando eu começo a estudar, a meditar nessa palavra, aquele rei chamado Nabucodonosor, a história nos diz que no ano de 605 a.C., ele subjuga Jerusalém. Daniel, juntamente com milhares de outros, são deportados à Babilônia. Em 597, aquele mesmo homem ordena ao seu mordomo e chefe Aspenaz para que leve uma segunda leva de pessoas. Mas não era qualquer tipo de pessoa. Eram pessoas selecionadas a dedos e escolhidas, porque a palavra do Senhor diz que aqueles jovens, eles eram doutos na ciência, na cultura e em todas as leis. Eles foram selecionados pelo inimigo para que servissem a eles. Ei, jovem, o inimigo está olhando para a tua vida porque ele sabe que você é uma potência nas mãos do Senhor. Ei, jovem, é lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, aonde você está, que o inimigo ele tenta tirar você do teu foco, porque ele sabe que você é como uma bomba neste mundo. Porque ele sabe o quanto você pode destruir e impactar esse inferno. Quanto você pode, através da tua vida, através do teu testemunho, através das tuas atitudes, das tuas palavras, resgatar vidas para o reino de Deus. Talvez você não perceba, mas na tua maneira de você andar, na maneira como você fala, na maneira como você trata as pessoas, aonde você entra e onde você sai, as pessoas têm olhado para a tua vida e têm dito, verdadeiramente esse jovem, essa moça, esse rapaz, ele é diferente. Talvez as pessoas tenham olhado para você e têm dito, você tem uma paz, você fala de uma forma diferente, eu me sinto tão bem quando eu estou perto de você. É você sendo Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel no meio dessa Babilônia, jovem. É porque você ainda não se curvou aos deuses, aos prazeres deste mundo. É porque quando as pessoas olham para você, elas não lhe veem você, elas veem Cristo na sua vida, porque o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você e em mim, nós desaparecemos, e quem aparece é o Senhor Jesus, na minha maneira de agir, na minha maneira de andar, na minha maneira de falar, em toda a maneira de viver, temos que ser santo. Ser Daniel. Aleluia. Castriante ovalas. E como é difícil ser Daniel nos dias atuais, jovens, com tantas coisas que nos rodeiam,
que tantas coisas que nos cercam, que tantas coisas que o mundo tem nos oferecer, e não foi diferente com aqueles jovens. Primeiro, aquele rei, ele impõe para que aqueles jovens se alimentem da forma como ele queria. Mas Daniel, com a sabedoria que o Senhor colocou no seu coração, disse: olha, nós vamos fazer uma dieta diferente, porque essas comidas, elas são consagradas aos manjares do rei. Mas nós queremos mostrar para vocês que da forma que nós nos alimentamos, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos exaltar. Talvez as pessoas, os teus amigos, os teus colegas, aqueles que te cercam, que fazem parte do teu ciclo de amizade, tenham dito: olha, deixa de ser bobo, deixa de ser besta, tu está perdendo tempo. E quantas vezes você tem renunciado, quantas vezes você tem abdicado, e quantas vezes você tem aberto mão dos prazeres do mundo, mas quantas vezes o Senhor tem exaltado a tua vida? Quantas vezes o Senhor tem provado ser fiel contigo? Mesmo no meio desse mundo em que nós vivemos hoje com tantas amizades, que na linguagem jovial podemos dizer com a cabeça virada. Mas quando eu olho para o versículo 12, aonde aqueles jovens foram tentados, porque a palavra do Senhor diz: disseram a Nabucodonosor que os 3 jovens haviam renunciado ao rei. Quando você não se curva às vontades deste mundo, sempre vai vir alguém tentar se levantar contra a tua vida e fazer fofoca sobre a tua vida, para tentar te destruir, te derrubar, tentar diminuir você entre os homens nessa terra. E está cheio de fofoqueiro e falso profeta nos meios dos homens de Deus, igreja do Senhor. Está cheio de homens que se dizem e viveram a palavra, mas que não tem compromisso nenhum com o evangelho. Tem profetas que estão se corrompendo por meia taça de pratas, por 30 moedas de prata, por coisas tão poucas, tão levianas, tão passageiras. E quando essas 30 moedas de prata se acabar nas tuas mãos, o que você tem para oferecer ao teu Deus? Vale a pena ser fiel ao Senhor, igreja do Senhor? Aqueles homens, eles não se curvaram, aqueles homens não se renderam, aqueles homens não negociaram, aqueles homens, eles disseram: não vale a pena se prostrar perante algo que é passageiro, algo que é uma matéria em que vai se acabar, algo que é perecível. Vale a pena servir e se curvar sim a um Deus que é eterno, que todas as coisas que foram feitas por Ele e para Ele são eternas, porque tudo é para a sua honra, para a sua glória. A sua vida, a minha vida, a sua família, a minha família, os seus filhos, aqueles que te rodeiam, as pessoas que você ama, eles foram feitos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Não trate como um passageiro, igreja do Senhor, aquilo que Deus tem tratado como eterno. Não trate como um passageiro aquilo que Deus tem colocado para com a tua vida, porque aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, é aquilo que você vai levar para uma eternidade de vida com o Senhor Jesus. Versos 16, 17 e 18 deste capítulo, igreja do Senhor. Os 3 jovens oficiais, eles levaram ao máximo a sua obediência. A palavra do Senhor diz: sem que tentassem barganhar ou negociaram a Deus o preço da sua atitude. Quantos de nós estamos dispostos, igreja do Senhor, a sermos leais, a estarmos convictos do nosso chamado, daquilo para que o Senhor tem nos designado? Aqueles jovens não renunciaram. E aqui eu quero abrir um breve parênteses nessa mensagem. Eu quero contar algo que eu estou vivendo hoje.
O missionário Gabriel Lira está há 1 ano no Goiás. Vai fazer exatamente 1 ano agora no final de julho. Sou natural de Fortaleza, Ceará. Estou há 17 anos ministrando a palavra do Senhor por esse país. Mas deixa eu te contar um exemplo para a edificação da tua vida, jovem que está sentado aqui nessa noite. Você que tem pedido, Senhor, eu quero um chamado, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero fazer missões. Será que você mesmo está disposto a se doar? Quando o missionário Gabriel Lira, ele saiu de Fortaleza, há 1 ano atrás, eu tive que deixar a família, eu tive que deixar o conforto do meu lar, eu tive que deixar as pessoas que eu mais amava, a igreja que eu nasci e me criei, que os pastores me viram nascendo de pequenininho dentro da igreja, no berço. Eu tive que abandonar todas as coisas que aos meus olhos eram boas. Bom emprego, gerenciava uma empresa, ganhava bem, muito melhor que certas pessoas concursadas. Tinha status, tinha terminado um curso na área tecnológica, já estava fazendo outro. Estava cursando direito. E certa vez o Senhor disse para mim, são 10 anos de ministério, e quando eu tinha 2 anos de ministério consagrado, Deus levantou um pastor aqui de Brasília, está lá conosco. E ele disse assim, olha jovem, Deus vai te levar para esse Brasil. Mas quando o Senhor te levantar nessa nação, você não passa muito tempo aqui, porque Deus vai te levar daqui para as nações. Mas o segredo não estava aí nas promessas. O segredo não estava naquilo que o Senhor tinha prometido. O segredo é o quanto nós estamos, o quanto eu e você, nós estamos dispostos a abdicar e abrir mão dos nossos prazeres, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos querer, e deixar tudo para trás para fazer as vontades de Deus, para cumprir os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. A palavra do Senhor nos diz que quanto mais tens, mais cobrado és. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você jovem, para mim, para você igreja do Senhor? Quanto maior é a tua intimidade com o Senhor, quanto maior é a minha intimidade com o Senhor, quanto mais eu buscar, quanto mais o Senhor me usar, quanto mais eu der lugar para que o Senhor venha operar na minha vida e através da minha vida, maior será a renúncia, maior será o preço. Quando eu olho para a vida de Paulo, e eu estava ministrando isso há uns 15 dias atrás na igreja do pastor Onildo, eu vejo um homem poliglota, um homem culto, douto na lei, formado na primeira e maior escola teológica já vista no mundo, e o seu melhor professor de teologia que poderia ter na face dessa terra, qual nós não tivemos o privilégio, Gamaliel. E eu vejo Paulo andando como um peregrino, de lugar em lugar, e Paulo dizendo, muitas das vezes nós não temos o que comer, muitas das vezes nós não tínhamos o que beber, muitas das vezes nós estávamos nus, e quantas das vezes nós fomos perseguidos por gentios, perseguidos pelos aqueles que diziam ser nossos irmãos, pelos aqueles que caminhavam do nosso lado, quantos nos abandonaram na caminhada. Isso é evangelho, igreja do Senhor. Talvez essa mensagem não dê ibope, talvez essa mensagem não é a mensagem do glória a Deus que você estava esperando nessa noite, mas essa é a mensagem que leva o homem a se dobrar e se curvar aos pés da cruz. Essa é a mensagem que faz o homem reconhecer que sem Deus, sem Ele, o homem não chega a lugar nenhum e que Ele não é nada. E que só eu e você, nós estamos aqui porque é permissão de Deus. Aregás, Surian, Jeová, Las. Aqueles jovens aprenderam a viver totalmente na dependência do Senhor. E eu achava que eu vivia na dependência de Deus, tendo um bom emprego, um carro na porta, roupa lavada, comida na mão.
Porque embora eu sou o mais velho lá de casa, mas meus pais sempre me trataram como o mais novo. Mas quando eu saí daquelas 4 paredes, quando eu saí do meu conforto, quando eu saí das minhas regalias, quando o Senhor disse quer e eu disse quero, Deus olhou para mim e disse: então se prepara para pagar o preço. Não tem evangelho sem cruz, não tem milagre sem renúncia. Salmos 90, verso 16, a palavra do Senhor nos diz: aos servos eu mostrarei as minhas obras, mas somente aos filhos eu mostrarei a minha glória. Talvez Deus tenha te abençoado, tenha te dado conforto, tenha te dado uma casa boa, você tem um bom emprego, uma boa família. Mas nós não podemos nos ater somente às bênçãos que o Senhor tem nos dar, somente às coisas materiais, somente às coisas terrenas. Às vezes nós temos perdido o foco no meio dessa caminhada, igreja do Senhor. Às vezes nós temos perdido o objetivo para que o Senhor tem conosco na caminhada espiritual. Porque que evangelho é esse? Que nós não somos apedrejados, porque se eu olho para uma árvore e ela não leva pedrada, certamente é porque ela não está dando frutos. Talvez você tenha dito: está levantando uma perseguição contra a minha vida, estão me perseguindo lá na igreja, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, no meu ministério. Aqueles que se diziam meus amigos estão tentando contra a minha vida, estão levantando fofocas e falos contra mim. Aí o Senhor diz para a tua vida nessa noite: você está no lugar certinho, meu querido. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo apedrejado, é porque certamente você está velando por essa palavra, é porque você está cuidando daquilo que Deus tem te dado. É porque você não tem se desviado dos propósitos de Deus. E quantos dizem: eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não serve para mim, eu vou para outra igreja. Eu não sei porque o Senhor está mandando eu falar isso, mas certamente alguém precisa ouvir. Não saia da casa do Senhor. Se foi aqui que Deus te colocou, é aqui que Deus tem uma obra para com a tua vida. Deixa vir as lutas, deixa vir as perseguições, deixa vir os Nabucodonosor, deixa vir os fofoqueiros. Eles podem dizer que você não está fazendo a vontade do homem, mas se você estiver fazendo a vontade do Senhor, igreja do Senhor, certamente Deus vai te honrar. Davi disse que não queria cair nas mãos dos homens, nas mãos dos exércitos dos seus inimigos. Ele preferiu cair nas mãos do Senhor, porque ele disse que caindo nas mãos do Senhor, o Senhor teria de misericórdia para com a sua vida, porque Davi conheceu o seu Deus. Davi tinha intimidade com o seu Deus. Sabe por que esses jovens aqui, igreja do Senhor, eles não renunciaram, eles não se curvaram, eles não se dobraram, eles não fizeram com que as vontades e os desejos das pessoas de fora se cumprissem nas vidas deles? É porque eles conheciam o Deus que eles serviam, eles tinham intimidade, eles tinham comunhão, e eles sabiam que mesmo dentro da fornalha, mesmo que a sua morte carnal, se a sua vida padecesse ali, se findasse ali, mas eles teriam uma vida eterna de glória com Deus, porque eles não haviam renunciado ao Senhor por coisas vãs e passageiras. Ah, mas é só uma mentirinha. Quem disse que para Deus tem pecadinho e pecadão? Ah, mas é só um pouquinho. Um pouquinho ou um poucão, uma mentirinha ou uma mentirona. Um pecadinho ou um pecadão, para Deus tem o mesmo peso. Fica de pé, igreja do Senhor, por gentileza. Se você tem motivos para glorificar a esse Deus nessa noite, eu gostaria de convidar o ministério de louvor a estar exaltando o Senhor com o hino aqui. Eu gostaria de fazer um desafio enquanto o ministério de louvor canta ao Senhor, enquanto ele entoa louvores ao Senhor. Você jovem, você homem, você moça, você rapaz, você mulher, você senhora, você senhor, que tem servido ao Senhor na casa do Senhor, que tem buscado ao Senhor,
que tem vivido a presença de Deus, mas que você diz: Senhor, eu reconheço que eu preciso te buscar mais. Eu reconheço que eu preciso estar mais aos teus pés. Eu reconheço, meu Deus, que eu preciso orar mais, ler mais a tua palavra, chorar mais na tua presença. Eu reconheço que eu preciso mais de ti, que tudo quanto eu tenho feito para contigo, Senhor, ainda é pouco. Eu quero te convidar a você vir até aqui à frente. Você que sentiu no coração de Deus, diz: Senhor, eu não quero mais viver essa vida de conformismo que eu tenho vivido. Eu não quero mais viver uma vida superficial. Eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero ver a tua presença, Senhor amado, assim como Moisés disse: me mostra a tua glória. Chega de viver coisas passageiras, coisas supérfluas, coisas superficiais. Quantas vezes nós temos dado crédito às coisas dessa terra, igreja? A ouro, a prata, há coisas que vão se acabar, que vão findar. E quantas vidas estão perecendo aí, porque eu e você não temos levado a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, igreja do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oregas, Surian, Jeovalas. Talvez você tenha imaginado que essa mensagem ia sendo dar pulos, de rodopiar, de fazer aviãozinho, de plantar bananeira. Quando Elias estava na caverna, passaram-se muitas coisas que talvez imitavam a presença do Senhor. Muito barulho, muita zoada. Mas eu conheço um Deus também que opera no silêncio, no oculto e no escondido. Talvez você não tenha mais forças para dizer: Senhor, eu quero viver um novo de Deus na minha vida. Eu quero ter uma nova experiência no meu ministério, na minha casa, na minha família. Eu quero ser a coluna, a diferença no meio da Babilônia em que eu vivo. Talvez a Babilônia é a tua casa, porque Deus quer salvar aqueles que ainda não foram salvos. Talvez a Babilônia é lá na tua faculdade, dentro da tua sala, que está faltando você levar a palavra para os teus amigos e colegas, que você ainda não abriu a boca para dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Deus transforma a vida de um homem, e que ainda leva para o céu.